E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Gomes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. Primeiramente, eu vou explicar a ideia de plano cartesiano, como que funciona cada parte, as nomenclaturas que a gente usa, a ideia de par ordenado. Depois eu vou falar para vocês como marcar e identificar pontos no plano cartesiano. E depois, no final, a gente vai resolver um exercício muito legal. Esse exercício é muito legal e envolve trigonometria, geometria aí, essas coisas assim, tá? Beleza? Então, vamos lá para a aula. Ó, primeiramente, a gente sabe que os números reais, ele pode ser representado, ele está relacionado com uma reta, que a gente chama de reta real. E aí a gente tem uma origem, que é o zero, e cada número pertencente aos reais pode ser representado nessa reta, né? Eu posso representar esse número por um ponto nessa reta. Por exemplo, o zero é esse ponto aqui. Aí eu escolho aqui uma unidade, aí eu ponho aqui, ó. Esse aqui é o ponto 1. Esse aqui é o ponto 1. Então, cada pontinho dentro da reta, lembrando que uma reta tem infinitos pontos e os números reais também. Então, aí cada número real está relacionado com um ponto na reta. Então, a gente tem uma relação dessa maneira. E aí, quando a gente tem no R2, e o ponto na reta, no caso, se você falar assim, qual que é a coordenada do ponto desse ponto P aqui? A coordenada desse ponto P na reta real é 1. E agora, como que funciona isso no plano, que a gente chama de R2, que no caso é a mesma coisa que uma relação entre os números reais, um conjunto dos números reais e outro conjunto dos números reais. Ele é representado no plano, que é uma reta real na vertical e outra reta real na horizontal. Aqui está bem feinho aqui, mas é só para a gente ter uma ideia. No próximo slide vai estar bem mais organizado. E aqui é 1 também. Aí a gente traça aqui uma reta paralela e outra reta paralela e marca aqui o ponto 1, 1, 1, 1. Aí a coordenada do ponto P, no caso, vai ser 1, 1. E o que significa, no caso, esse 1 aqui? Deixa eu apagar esse aqui. No caso, quando a gente está falando de coordenadas de um ponto no plano cartesiano, a gente tem a ideia de par ordenado, x, y. O x, ele representa a reta real que está na horizontal, e o y, a reta real que está na vertical. Isso vai ficar bem mais simples de entender no próximo slide, que é esse aqui. Nesse aqui a gente tem o plano cartesiano, que é duas retas ortogonais em um plano, né? Duas retas que formam um ângulo de 90 graus aqui em um plano. E esse ponto aqui, que é o ponto de encontro, a gente chama de origem. A reta na horizontal, que é a do eixo X, a gente chama de abscissa. E a reta no eixo X a gente chama de ordenada. Eu vou escrever aqui vou escrever aqui. Então a reta no eixo X, a reta real do eixo X aqui, ó, eixo X na horizontal, ela é a abscissa e a do eixo Y é a ordenada. Mas agora vamos ver como que a gente localiza pontos no plano. Eu coloquei aqui a ideia aqui de brincar um pouco com aquele jogo de batalha naval, que a gente tem que escolher as coordenadas para a gente atirar a bomba. Então, imagina que eu quero destruir esse submarino e esse navio gigante aqui. Então, eu tenho que identificar quais são as coordenadas. Então, no eixo X,
qual é a coordenada? Eu quero dar um tiro bem aqui, ó. Qual é a coordenada? Então, eu venho aqui, ó, é aqui, ó. Aí eu traço, paralela ao eixo Y, eu traço uma reta aqui, indo de encontro ao eixo X. Parou aqui no menos 9. E aqui também, paralelo, eu traço uma reta aqui, no eixo paralelo ao eixo X, indo de encontro ao Y. Então, aí eu identifiquei aqui menos 5. Lembra que o plano cartesiano, o ponto a gente sempre representa x e y, né, o par ordenado, porque no primeiro são as coordenadas do ponto no eixo x e no segundo são as coordenadas no eixo y. Então, qual é a coordenada desse ponto aqui que eu vou chamar de... Se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto bem aqui, quais são as coordenadas dele no eixo x? Aqui no eixo x, ó, aqui ó, é menos 9. Então, eu vou escrever aqui do ladinho aqui, ó, A igual a menos, o A, né, no caso vai ser menos 9. E aí falta aqui o do y, né, que eu tenho que colocar aqui. Quais que são as coordenadas do y? Eu venho aqui, ó, no eixo y é menos 5, que está bem aqui. Então, menos 5. Então, o primeiro tiro foi dado lá nas coordenadas menos 9 e menos 5. Agora, para acabar e destruir o submarino de uma vez por todas, a gente vai lá nas coordenadas. Quais são as coordenadas? Bem aqui, ó. Eu traço aqui aqui bem aqui assim. Ó, no eixo X, você percebe que está bem aqui bem na metade aqui entre o menos 3 e o menos 4. Então aqui, ó, vai ser, andou meio, né? Então vai ser menos 3,5. Eu vou chamar esse ponto aqui de B. Então vai ser aqui, ó, B igual a... Aí no caso, a coordenadas no X vai ser menos 3,5, né? 3,5. E aqui eu vou olhar aqui bem no eixo Y agora. É menos 5 também. Então aí aqui põe menos 5. Esse 3,5 eu posso representar como 7,2 também, né? Que aí, 7 sobre 2. Eu vou representar assim. 7 sobre 2 também. Eu acho melhor representar assim. Como uma fração. Fica mais legalzinho. E agora, se eu quero identificar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Eu traço aqui uma paralela ao eixo Y, indo de encontro ao X. E eu vi que apareceu lá no 2. E aqui também, indo de encontro ao Y, uma paralela aqui. Então, a coordenada vai ser, aqui do C, né? Vai ser, no eixo X aqui é 2, e no eixo Y, menos 6. E se for nesse ponto aqui agora? Agora o tiro vai ser bem aqui, né? Agora eu traço aqui paralelo ao eixo Y lá no eixo X, indo de encontro ao eixo X. É claro que isso aqui não está 100%, mas é para a gente ter uma noção. Aqui vamos considerar aqui 8,5, né? A metade, vamos considerar a metade aqui entre o 8 e 9 aqui, ó. O número que está entre 8 e 9 está bem ali no meio, que vai ser 8,5. Eu vou chamar aqui de T. E aqui eu vou traçar aqui também, ó. Bem aqui no 6, no menos 6 também.
Então vai ser, o ponto D vai ser 8,5. Aí é menos 6, tá? Menos 6. Então, aí a gente explodiu esse submarino e esse navio de guerra aqui. Agora, nós queremos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, a gente tem cada um desses pontos. Vamos nomear esses pontos. Esse aqui vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então a gente tem cada um desses pontos, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aí a gente tem as coordenadas do ponto A, que é 0,5, as coordenadas do ponto B, 3,0. As coordenadas de cada um aqui a gente tem. E aí a gente quer encontrar eles aqui no plano cartesiano. A gente vai marcar ele, onde que ele está. O primeiro é as coordenadas 0 e 5. No primeiro é no eixo das abscissas, que é 0. O eixo das abscissas é 0, que é o eixo X, é aqui. E no eixo Y é 5, né? Então a gente vem aqui e aí marca aqui, ó, 5. Então no eixo X é 0 e no eixo Y é 5. Então aqui que é o A. Agora o B. O B tá lá no eixo X, ele é o 3, ele é lá no 3. É aqui. Tá aqui. E no eixo Y vai ser 0. Eixo Y 0 e no X é 3. Então é bem aqui. É o B. Agora o C, que é no eixo X é 3. Então bem aqui no 3. E no Y é 4. Então vai marcar aqui. Bem aqui, que é o C. Agora o D. O D é menos 3 no X e 8 no Y. Menos 3 no X e 8 no Y. Então eu vou lá, é bem aqui, né? Bem aqui, ó, menos 3 no X e 8 no Y. Esse é o D. Agora vamos achar o E. 9 e menos 5. 9 no X e menos 5 no Y. Então a gente vem aqui, ó. Traça aqui, menos 5. Esse aqui é o E. Agora o F, que é 12 no eixo X e 9 no eixo Y. Então vamos lá. 12 no eixo X e 9 no Y. Então 12 no eixo X é aqui e 9 no Y tá bem pra cá assim. Aí a gente vai traçando. Aí liga aqui, encontrou, marcou o pontinho. Aí esse aqui é o F. Isso. Agora na letra G, que é menos 6 no X, então vai vir pra cá, menos 6 no X, e 0 no eixo Y, então já tá bem aqui no eixo X mesmo. Aí esse aqui é a letra G. Agora a letra H, 1 e 6. 1 pro eixo X, então aqui é 1 pro eixo X, é aqui, e 6 pro eixo Y, então bem aqui. Esse é o H. E agora, menos 1 nesse I aqui, ó, no I, menos 1 e 6. Então aqui é menos 1
vem para a esquerda, e 6. Bem aqui. Então agora a gente já tem todos os pontinhos que a gente precisava marcar, já está marcado aqui no plano cartesiano. Então ele nos deu as coordenadas, o exercício aqui, a partir das coordenadas dos pontos eu preciso marcar o ponto aqui no plano cartesiano. Agora, nós vamos resolver aquele exercício que eu falei do final do vídeo, que é o seguinte. Os pontos 2, 3, 5, 3 e 2, 3 são vértices de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Calcule a área desse triângulo. Então, ele nos deu um vértice de um triângulo retângulo e pediu a área. Primeira coisa, vamos encontrar esses vértices. Então, a gente tem que marcar os pontos aqui a partir das coordenadas, né? Então, a gente tem que marcar aqui no plano cartesiano os pontos. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro é o ponto 2, 3. As coordenadas no eixo X é 2, né? A abscissa é 2. E a ordenada é 3, né? Que é no eixo Y. Então, vai vir aqui. É esse ponto aqui. Agora, o segundo é no eixo X é 5. No eixo X é 5, então é por aqui. E no eixo por aqui. E no eixo Y é 3 também. Então, só segue a linha aqui. Então, é esse ponto aqui. Agora, vamos marcar esse outro aqui, que é 2 no eixo X e 7 no eixo Y. Então, vamos lá. 2 no eixo X e 7 no eixo Y. Então, é bem aqui. Aí, Aí, no caso, ele fala que... Beleza, os 3 pontos estão marcados. Aí, ele fala que isso é um triângulo. Que é um triângulo retângulo ainda. Então, vamos desenhar esse triângulo aqui para facilitar a nossa vida aqui, ó. Aqui, ó, a gente liga aqui, ó. Liga os pontos. Então, esse aqui é o nosso triângulo. E a gente sabe como que calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. É assim que calcula a área do triângulo. Então, a gente tem que descobrir qual que é esse lado aqui, quanto que mede esse lado aqui, que é a base, quanto que mede esse lado aqui, que é a altura. A gente pode perceber que daqui até aqui, né, que é esse espaço aqui, é o mesmo que daqui até aqui, que é 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, que é o mesmo do que 5 menos 2, que vai ser essa distância aqui, ó, do ponto desse ponto até esse ponto, que é 5 menos 2, vai dar 3. Então aqui, ó, é 3, daqui até aqui. E nesse lado aqui, que é daqui até aqui, que é do 7 até o 3, vai ser 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. Então, a partir disso a gente já consegue, né? A base, no caso, então vai ser a área. Deixa eu escrever de azul de novo aqui. Mudar de cor aqui. A área vai ser a base é 3, vezes a altura, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes 4,
12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 é 6. Então, a gente já aprendeu várias coisas nesse vídeo sobre o plano cartesiano. Alguns detalhes aí que eu deixei passar foi o detalhe que é o seguinte, que eu vou explicar agora para vocês, que é o nome de cada espaço desse. Esse espaço aqui, ó, que é acima do eixo X e à direita do eixo Y, a gente chama de primeiro quadrante. Nesse aqui, segundo quadrante. Nesse aqui, terceiro quadrante. E esse aqui, quarto quadrante. É um detalhe aí para acrescentar aí, pra gente não deixar faltar nada aqui para vocês. E agora aqui, como que funciona aqui? Nas coordenadas, todos os pontos aqui, os números aqui vai ser positivo no eixo X, então só daqui para cá vai ser positivo, e no eixo Y também vai ser positivo. Nesse caso aqui, no eixo X vai ser negativo, que é daqui para cá, negativo, e no eixo Y positivo, que é só acima. E aqui, ambos vão ser negativos, né? Que está aqui para a esquerda e aqui para baixo. E aqui vai ser positivo para o eixo X e negativo para o eixo Y. Então, isso aqui é só uma representação aqui, só para a gente ter uma noçãozinha aqui dos sinais, de como funciona os sinais em cada quadrante aqui para vocês. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante sobre como que funciona trabalhar com questões de quadrante e tudo mais. Então, falou, hein?